No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa semana o Senhor me trouxe à memória o dia em que fomos abençoados com a compra da nossa casa. Era um imóvel que havia passado por alguns reparos e enfeites para a venda. Me lembro do dia em que visitamos com detalhes, data e hora, e após orarmos, Deus nos direcionou para a compra. Antes de fazermos a mudança, contratamos uma empresa especializada em limpeza, desde o telhado até o chão. A casa estava desocupada já havia algum tempo, mas só quando nos mudamos, em nosso dia a dia, os problemas ocultos foram sendo revelados e tivemos que começar um processo de reforma. Não seria mais fácil Deus nos direcionar para a compra de um terreno e assim construirmos a nossa casa como havíamos sonhado? A resposta é óbvia, sim. Claro que sim. Mas não entendemos os direcionamentos de Deus. Na verdade, não precisamos entender, e sim obedecer. Ao todo, foram 4 longos processos de reforma. E estávamos morando no imóvel. Nosso filho era pequeno e ficamos com acessos limitados por longos meses dentro da nossa própria casa. Foi um processo que, aos nossos olhos, foram tão morosos. Não murmuramos e suportamos, pois afinal de contas, Deus nos direcionou e tivemos uma valorização do imóvel, e aquilo que foi despendido financeiramente não se comparou ao valor agregado e à valorização do bem adquirido. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Da mesma maneira funciona conosco, porque diariamente temos que lidar com pessoas, com seus históricos, seus vícios ocultos, que na convivência vão sendo revelados, e temos o ímpeto de abandonar, desistir do processo. Quando Deus coloca alguém em nossas vidas para pregarmos sua palavra, ou até mesmo através das nossas atitudes, revelarmos que somos criaturas transformadas por Cristo, mas não é fácil. É mais fácil quando encontramos pessoas de fácil tato, de gentil presença, mas geralmente não funciona desta maneira. Temos que trabalhar com madeiras como a acácia, cheia de nós e espinhos, que não são maleáveis, e o seu manuseio nos fere. Ao término da reforma ou da construção, estamos com as mãos feridas. São pessoas que nos confrontam, porque durante sua infância foram feridas. Pessoas que são intolerantes porque tiveram um pai agressivo, ou que nos repudiam ao falarmos de Deus como um pai, porque são órfãos e não reconhecem a paternidade de Deus. E, infelizmente, por falta de discernimento espiritual e pelo sofrimento do passado, ocupam por todas as ausências sofridas. Em Filipenses, capítulo 5, versículos de 5 a 8, a palavra nos diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Entendo que a reforma começa em mim, em esvaziar a mim mesmo, me fazendo servo e não um algoz. Aquele que trabalha pelo reino, não com o que ou com quem gostaria de trabalhar, simplesmente obedecendo, gostando ou não da obra a ser realizada. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo,
retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 a 18. Senhor Jesus, não me sinto capacitado porque necessito primeiro de uma reforma em mim, de uma transformação, desde a minha fundação até a minha cobertura. Muitos dos valores adquiridos não correspondem à sua vontade. Então, tenho que ser desconstruído em todo o tempo, aprendendo a aniquilar a minha vontade e tomar a forma de servo. A reforma é complexa, trabalhosa, mas é necessária, e em Deus, todos os dias sofremos ajustes na nossa conduta, na nossa natureza, na nossa estrutura, em todos os nossos pensamentos, nos nossos valores. Em todo o tempo somos confrontados, mas que sejamos sinceros, na nossa casa precisa do seu reparo. Sofremos com a ação do tempo lá fora, com os ventos, temperaturas, tempestades, mas o Senhor traz o reparo diário, tão necessário. Em nossas orações pedimos ao Deus Pai para que sejamos fortalecidos nele e que possamos sempre nos regozijar nele. Em seu nome, Jesus. Amém.